O dia 10 chegou como um sopro de ternura no meio de um turbilhão de sentimentos. Era o mêsversário de Zé Leonardo, o caçulinha da família, e como em todos os meses desde o seu nascimento, Virgínia havia preparado cada detalhe com zelo. Balões em tons pastéis, um bolo temático que trazia o rostinho sorridente do bebê esculpido em pasta americana e um jardim montado no salão principal da casa em Goiânia. Tudo parecia como antes. Quase como nos tempos em que a família ainda estava unida sob o mesmo teto. Mas havia uma diferença no ar. Desde a separação anunciada semanas atrás, Virgínia e Zé Felipe tentavam manter uma relação equilibrada, especialmente por causa dos filhos. Vivendo em casas diferentes, ainda dentro do mesmo condomínio, cada um seguiu seu caminho, ao menos publicamente. Mas bastou um evento simbólico como aquele para reacender dúvidas, sorrisos e talvez, esperanças. Zé Felipe chegou mais cedo do que o habitual. Trajava uma camisa clara, discreta, com os cabelos bem penteados e o olhar, carregado de algo mais que ternura. Alguns disseram que ele estava nervoso. Outros, que parecia ansioso. Mas todos que estavam na festa sentiram, ele queria estar ali por inteiro. Virgínia, por sua vez, se surpreendeu ao vê-lo chegar antes mesmo do início do parabéns. Ela estava nos bastidores, ajustando os últimos detalhes com a equipe de produção. Quando se encontraram, os olhares se cruzaram de forma intensa. Houve um silêncio entre os dois, e depois um sorriso tímido. Não houve beijo, nem abraço prolongado, mas o clima era diferente. Algo no ar parecia suspenso. Maria Alice, a filha mais velha, correu para os braços do pai e puxou-o pela mão até onde a mãe estava. Mamãe, o papai chegou, disse, como se sua missão fosse aproximá-los. E conseguiu. Durante o parabéns, os dois ficaram lado a lado, segurando o pequeno Zé Leonardo com carinho. Trocaram olhares, sorriram em sincronia e até arriscaram um breve toque de mãos ao cortar o bolo. A cena foi registrada por vários celulares. Nos bastidores, os convidados cochichavam. Será que estão voltando? Mas a história ficou ainda mais intensa depois que as luzes da festa se apagaram. Por volta das 23 horas, os últimos convidados começaram a se despedir. Amigos, parentes e até membros da equipe de gravação deram seus tchauzinhos. A casa foi se esvaziando lentamente, enquanto Maria Alice já havia ido dormir, exausta de tanto brincar. Zé Leonardo também foi levado pela babá ao quarto. Ficaram apenas os funcionários finalizando a limpeza e, claro, os dois protagonistas daquela noite, Virgínia e Zé Felipe. Foi então que, segundo uma das funcionárias da casa, algo aconteceu. Enquanto recolhia pratos da mesa, ela viu os dois entrarem juntos no corredor dos quartos. Nada parecia forçado. Havia naturalidade no caminhar, cumplicidade no silêncio. Eles sumiram da vista de todos. Minutos depois, apenas um abajur do quarto de Virgínia permaneceu aceso. E naquela noite, Zé não voltou para casa. Na manhã seguinte, a mesma funcionária relatou que o cantor saiu discretamente, com o rosto sereno, quase como se tivesse voltado no tempo. Virgínia, por sua vez, apareceu mais tarde, com uma xícara de café nas mãos e um sorriso tranquilo no rosto. Nenhum dos dois fez qualquer postagem sobre o mêsversário naquele dia, o que não passou despercebido pelos fãs. As redes sociais logo explodiram com comentários. Gente, eles passaram a noite juntos, sim. Meu casal voltou e não quer contar ainda. Repararam que os dois sumiram depois da festa? E um detalhe chamou a atenção, um copo de suco esquecido no parapeito da varanda do quarto de Virgínia. Em uma das fotos tiradas por fãs que vasculham cada canto de stories antigos, o copo aparecia pela metade, o mesmo modelo usado nos quartos da casa. Mas o que será que realmente aconteceu naquela noite? Fontes próximas da família disseram que Maria Alice estava muito feliz nos últimos dias. Começou a desenhar novamente o pai, a mãe e o irmãozinho juntos, em uma folha só. E num desses desenhos, feito em giz de cera, escreveu, "Eu amo minha família toda junta." Poliana Rocha, esposa de Leonardo, também teria notado a mudança no clima. Em uma conversa reservada com uma amiga, ela disse, "Eu sinto que eles estão se aproximando de novo. E se for da vontade de Deus,
que seja com amor e maturidade. Leonardo, por sua vez, sempre foi mais reservado em relação às questões do filho, mas, segundo fontes internas, teria ficado emocionado ao ver os dois juntos durante a festa. Eles ainda se olham como no começo, teria comentado com um amigo de longa data. O curioso é que, após aquela noite, Zé Felipe começou a aparecer mais vezes na casa. Primeiro para buscar os filhos, depois para ajudar Virgínia em uma gravação. Em uma dessas ocasiões, a equipe de maquiagem do estúdio registrou um momento de bastidor, Zé brincando com os pincéis enquanto Virgínia ria desconcertada. Pareciam dois adolescentes se reencontrando. E se voltarmos um pouco no tempo, vamos lembrar de algumas postagens antigas do casal. Em uma delas, Zé dizia: "Você é minha calmaria no meio do caos." Em outra, Virgínia escreveu: "Com você, até o silêncio tem sentido." Será que agora, depois de tanto silêncio, os dois voltaram a se escutar? Não foi só isso. Em uma live recente, Zé cantou trechos de músicas românticas com um olhar perdido. Um seguidor perguntou: "Essa vai para Virgínia?" Ele sorriu, olhou para o lado e respondeu: "Talvez seja para mim mesmo, para lembrar do que eu perdi." Nos corredores do condomínio onde vivem, vizinhos afirmam que o carro de Zé passou a pernoitar mais vezes na garagem de Virgínia. Em pelo menos 3 noites, ele saiu apenas de manhã. E em uma dessas madrugadas, foi visto caminhando descalço no quintal, com Zé Leonardo no colo e um semblante de paz no rosto. Nada disso foi confirmado oficialmente. Nem precisa ser. Os olhos dizem o que os lábios hesitam em confessar. Seja como for, a verdade é que algo mudou depois daquele mêsversário. O reencontro, mesmo que silencioso, aconteceu. E talvez tenha sido ali, no meio dos balões, dos doces e do riso inocente dos filhos, que eles perceberam que o amor ainda estava ali, quieto, esperando ser notado. Eles não voltaram oficialmente. Ainda não. Mas há encontros que não precisam de anúncio para serem reais. Às vezes, basta um gesto, um olhar, ou simplesmente, uma noite em silêncio no mesmo quarto. E Maria Alice viu tudo. Desde aquele dia, nada foi como antes, e, ao mesmo tempo, tudo parecia finalmente voltar ao seu lugar. Virgínia voltou a sorrir com os olhos. Zé Felipe parecia mais leve, mais presente. E os dois, os dois passaram a dividir mais do que apenas a guarda dos filhos, começaram a dividir novamente os silêncios, os olhares, as saudades acumuladas, e quem sabe até os planos que nunca deixaram de existir. As redes ainda perguntam, todos os dias, eles voltaram. Mas talvez a resposta esteja apenas no coração de quem vive, e no olhar inocente de uma criança, que sem saber das dores do mundo, reconhece o amor quando ele está ali, bem na sua frente. Porque, no fim das contas, quem ama de verdade nunca se separa por completo. Às vezes se afasta, mas sempre encontra o caminho de volta. E mesmo que ninguém diga, mesmo que não haja post oficial, nem vídeo no canal, nem legenda com corações. O que Maria Alice viu naquela noite, ninguém mais pode apagar.